vai a campo, Alicia? Pois é, a crise pelo descasamento, né, entre a capacidade do Corinthians de pagar e a necessidade dos seus credores de receber. Me parece que a torcida do Corinthians está com muito mais clareza e foco do que a própria diretoria, né? Foco naquilo que mais importa. Não tem nada mais caro para um time, caro mesmo, financeiramente, com custo e um impacto financeiro maior, do que ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Né? Não ganhar a Copa do Brasil não é um problema para o Corinthians, é um bônus, seria um bônus surpresa para uma temporada que desde o início do ano pintava que seria muito difícil. Então, ter chegado às semifinais já é um feito, já gerou bastante dinheiro para o caixa do clube, porque a Copa do Brasil é um torneio com uma premiação muito alta, mas o Corinthians não conseguiu, nesse caminho, se safar ou conseguir ganhar um respiro no Campeonato Brasileiro. E esse, de fato, é o grande objetivo da temporada, não cair. E uma derrota hoje para o Atlético Paranaense deixa o Corinthians numa situação muito difícil, muito difícil. Né? Temos aí das 4 vagas do rebaixamento, 2 já praticamente garantidas, mas as outras 2 vão começando a ficar ali entre 4, 5 clubes no máximo. Né? Tem muita gente que já escapou dessa zona da degola, provavelmente em definitivo, e o Corinthians e o próprio Fluminense, né, que também joga hoje contra o Flamengo, não conseguem sair. Né? Então a torcida está com a cabeça no lugar certo e o foco deve ser no jogo de hoje. Vou dizer de novo, é lamentável que a CBF crie uma situação em que o time vai jogar quinta um jogo de tamanha importância, né, também com questões de desfalques relacionados à data FIFA, e domingo jogar a semifinal da Copa do Brasil. Mas o Corinthians realmente tem que pegar o que tem, tudo, focar hoje, e o que sobrar, coloca em campo domingo, até porque, por mais que o Corinthians tenha feito uma boa campanha na Copa do Brasil do ano passado, e esse ano tenha chegado onde chegou, a probabilidade de vencer o Flamengo, de derrubar o Flamengo em 2 jogos, é muito pequena. Então, é melhor focar naquilo que dá para fazer e naquilo que tem um custo mais alto se não conseguir alcançar, que é ficar na Série A. Arnaldo, tem esse jogo chave para o Corinthians nessa noite, e fora de campo tem uma notícia ruim e uma notícia boa. Uma delas, a ruim, a Justiça dá prazo para o Corinthians quitar a dívida para o Yuri Alberto, mais uma. A Justiça de São Paulo deu 3 dias para o Corinthians quitar uma dívida de 3,3 milhões referente à contratação do Yuri Alberto. Os valores são cobrados pelo empresário André Cury, que ingressou com um processo, o 6º processo contra o clube. Essa é a notícia ruim. E a boa, que a Esportes da Sorte, a patrocinadora do Corinthians, finalmente teve a liberação por determinação judicial para poder operar. Então, portanto, pelo menos nesse momento, está liberado o patrocínio do Corinthians, Arnaldo. A nota, mesmo a notícia boa, pelo menos até o final de 24, né? É o respiro, né? De um patrocinador que tem total relação com o futebol, afinal é quem paga os salários do Memphis Depay, né? Mas acho que as notícias se conversam, né? Essa vida no fio da navalha o tempo todo, né? Dessa direção do Corinthians, o ano todo nesse fio, ele é muito arriscado, né? E claro que reflete no campo de alguma forma. E acho que a situação depois da entrevista do Fred Luz, eu acho que em vez de ela ser, né, que a Alice até citou, né, do descompasso de dívidas, credores e parcelamentos e tudo mais, eu acho que só despertou mais, digamos assim, a fome dos credores depois da entrevista do Fred Luz. Porque o que está acontecendo fora de campo, né, Tironi? E o presidente Corinthians falou isso uma vez, depois ele não repetiu porque eu acho que não pegou bem, é a escolha de boletos para pagar no final do mês, né? Então, se eu tenho 10 boletos, eu escolho 2 para pagar, os mais urgentes e os nem tanto, mas os ligados à atualidade, ou seja, salário do elenco, contratação, etc. E os outros 8, tal, eu deixo debaixo do tapete e depois eu vejo como faz.
Essa é a situação extra-campo. Além dos processos na justiça, da questão do impeachment e tudo mais. No campo, a mudança da tabela tão protestada pelo Corinthians, na minha visão, a mudança é boa para o Corinthians, desde que o Corinthians tenha se preparado nos mínimos detalhes para o jogo dessa noite. Jogar antes contra o Atlético, a primeira partida depois da pausa, para mim, é melhor do que você jogar com o Flamengo, talvez ser eliminado e entrar ainda mais pressionado para o jogo contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem uma série de desfalques, vem muito mal. A questão é que aí tem o lado bom, né? É o Corinthians em casa, onde é mais forte, o adversário muito mal, mas, ao mesmo tempo, qualquer resultado que não for a vitória, como disse a Alicia, vai bater água no pescoço. Então, a vitória é simplesmente é como se o Corinthians jogasse contra o Atlético Goianiense em casa. Ele não pode se dar ao luxo de perder qualquer ponto. E jogar dessa forma não é simples, mesmo com todo o apoio da torcida e tudo mais, não é simples, porque a margem de erro é zero. Então, o Corinthians tem que tentar hoje se impor, fazer o gol na frente e ganhar para ter um respiro para as próximas rodadas. Afinal, todos os outros confrontos diretos contra a turma da zona de rebaixamento são fora de casa. Esse é o único confronto direto contra os times que estão lá embaixo na Neoquímica Arena. Então, não há outro resultado possível, não dá para negociar. Ô, Alicia, queria que você desse seu pitaco sobre essas questões fora de campo. As Esportes da Sorte operando, então, portanto, o salário, a grana do Depay está, por enquanto, tudo certo. E essa dívida agora com o Yuri Alberto. Tem uma outra coisa também. O Corinthians divulgou os valores dos ingressos para o jogo contra o Flamengo, e depois, na hora que foi divulgado, a torcida não gostou, e aí voltou atrás. O Augusto Melo falou que não participou dessa decisão da escolha dos valores dos ingressos, e depois voltou atrás. Olha, tá difícil escolher o melhor exemplo do descomando do Corinthians e do que o Augusto Melo vem fazendo desde o começo do ano, né? Tem vários para a gente escolher, mas acho que esse mais recente é muito emblemático, porque fica a pergunta, né? Quem manda no Corinthians? Quem manda? O presidente não está envolvido numa decisão de valor de ingresso para uma partida tão importante contra uma partida de semifinal de Copa do Brasil, mas ele é capaz de reverter essa decisão depois de uma conversa com a torcida organizada. Então, assim, quais foram as bases, os critérios utilizados para o aumento de preço? Eles deixam de existir no momento em que a Gaviões entra na jogada, então é uma decisão que foi mal pensada, ou ela está sendo só revertida para não criar um problema político para o seu presidente? Né? Então, é mais um exemplo, assim como a entrevista do Fred Luz, que é uma entrevista desastrosa, né? Uma pessoa que foi trazida para dar mais credibilidade num momento em que o Corinthians, né, parecia um trem descarrilado desde o começo do ano, justamente por causa da gestão Augusto Melo, e aí essa pessoa dá uma entrevista como essa. Gente, qualquer pessoa que tem boleto para pagar sabe que você não pode mandar uma mensagem lá pro seu provedor de serviço de energia e dizer, olha, desculpa, não posso pagar porque eu estou com um descasamento aqui entre a minha conta bancária e a minha capacidade de pagar esse boleto. Né? É de uma irresponsabilidade, e aí vale a gente colocar que, ao contrário desse meu exemplo caseiro, no futebol, isso tem um impacto em outras equipes, é uma competição. E a partir do momento em que você tira um jogador de um adversário direto, o caso do Ranieri, por exemplo, e você não paga o seu adversário, você se fortaleceu e deixou um buraco lá para um time que está tentando pagar suas contas e fazer as coisas de maneira correta, e você aqui se beneficiando lindamente, com o dinheiro na sua conta, ou o dinheiro indo para outro lugar, e o jogador. Né? Então, você continuar contratando, enquanto você tem todos os credores que o Corinthians tem, empresários, clubes, jogadores, o governo, né? O Corinthians deve centenas de milhões em impostos, que é dinheiro meu, dinheiro seu.
É muita irresponsabilidade, muita irresponsabilidade. A questão da esportes da sorte, o que você disse, Tirone, também é emblemático da situação do Corinthians. Por enquanto tem como pagar o Depay. Né? Como é que vai dormir tranquilo, né? O jogador, né? Todo o entorno do Corinthians, quando você não sabe se o cara fica, vai embora, porque o patrocinador pode, né, não tá regulamentado, não poder operar, e aí você não tem como pagar a sua maior contratação do ano. Assim, são tantos exemplos de descomando mesmo no Corinthians, de incompetência, que a gente está em outubro e não vê uma evolução. Né? No começo do ano parecia que estava. Parecia que estava ruim e depois piorou. Então é um reflexo que obviamente aparece dentro de campo. Teve um respiro ali, uma coisa naquele momento de lua de mel com o Depay, mas ele não joga sozinho. Né? O Corinthians gastou muito dinheiro, não conseguiu montar um time mesmo, não conseguiu transformar isso, né, numa equipe com a mínima capacidade de sair da zona de rebaixamento, e agora está aí, colhendo os frutos da sua própria incompetência. Milagrosamente, na semifinal da Copa do Brasil, né, vivo culposamente na Copa Sul-Americana, mas naquilo que mais importa, sofrendo muito, que é o Campeonato Brasileiro. Mas esse exemplo dos ingressos é só mais um desse, né, para responder essa pergunta. Quem manda no Corinthians, quem toma as decisões e por quê, com que critérios? Então temos hoje Corinthians e Atlético Paranaense, jogo muito decisivo para o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.